de Cristo esteja com todos. Mas um vídeo para o canal Apocalipse 18. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Amados amigos, queridos irmãos, este vídeo quero mais uma vez para esclarecer a respeito do sinal da besta. E a palavra decreto dominical. Isto aqui eu quero explicar. Porque tem muitos católicos, evangélicos que têm perguntando onde está escrito decreto dominical na Bíblia. Na Bíblia não tem palavra decreto dominical? Sim, certo? Não tem palavra decreto dominical. E onde saiu esta palavra decreto dominical? Acompanhe-me falando a respeito deste decreto dominical, sinal da besta. Deus levanta o último apóstolo de Jesus, João. João foi levantado para receber a última revelação da Bíblia, o Apocalipse, na ilha de Pátimo. Na ilha de Pátimo, João recebeu a última revelação do Apocalipse. A Bíblia foi concluída no ano 100. Foi no ano 100 que João escreveu este último livro da Bíblia, o Apocalipse. E no ano 100 termina as Escrituras sagradas, que é a Bíblia Sagrada. Concluiu-se. E a partir dali, a partir do ano 100, que começa a funcionar o espírito da profecia. Então, por isso, João, na ilha de Pátimo, ele recebe revelações destes últimos dias que nós estamos vivendo. E uma das revelações que é mais impactante ao mundo inteiro, o Apocalipse 13. O Apocalipse 13. João recebe a revelação que nos últimos dias os habitantes da terra serão divididos em duas classes de pessoas. Uma classe recebe a marca da besta e a outra classe recebe o selo do Deus vivo. De acordo com Apocalipse 13, o verso 16 e 17. A classe que recebe a marca da besta, João vê a todos os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, lhes seja dada, lhes seja colocada certa marca na fronte ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Agora, o que é a marca da besta? João, nas suas revelações, João não lhe foi detalhada de que forma isto será, como acontecerá, como os habitantes da terra receberão esta marca na testa ou na mão direita. Não recebeu detalhes sobre isto, mas apenas recebeu revelações que nos últimos dias acontecerá assim, essas duas classes. Então, não recebeu esses detalhes. Então, neste momento, de que forma isto acontecerá? Agora, vejam muito bem. A palavra decreto dominical. Decreto dominical não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, mas apenas encontramos marca da besta, encontramos na Bíblia. Agora, para nós entendermos bem a respeito do decreto dominical,
G. White para detalhar ponto por ponto a respeito desta marca da besta. Deus levanta a profetisa L.G. White para apresentar ao mundo a verdade presente. A verdade presente. O que é a verdade presente? O Apocalipse. E uma das revelações que a profetisa L.G. White recebeu lhe foi revelada que nem tudo que se refere ao assunto da marca da besta será compreendido. Nem compreendido será até que se desenrole o rolo do livro. Até que todas as coisas se cumpram. Só assim que será compreendido a marca da besta. Quer dizer, enquanto as coisas não tiverem a se completarem, então isto não será compreendido. Mas quando as coisas começarem a se completarem, então só assim que as coisas serão compreendidas. Por isso que a profetisa L.G. White lhe foi revelada assim. Mas Deus detalha a profetisa L.G. White que esta marca da besta será chamada uma lei. Uma lei chamada de decreto dominical. E esta lei, como ela será chamada de decreto dominical? Porque ela será uma lei que sairá nos Estados Unidos, América do Norte, uma lei federal, que esta lei obrigará a todos os habitantes da terra a reverenciar um dia que não foi estabelecido na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso que esta será uma lei federal. Então, este decreto dominical é uma lei federal, que esta lei saiu nos Estados Unidos. Então, a profetisa L.G. White lhe foi detalhada que esta marca da besta é chamado de decreto dominical. E decreto dominical que é uma lei federal que sairá nos Estados Unidos. Então, L.G. White não recebeu todos os detalhes a respeito deste decreto dominical. De que forma ela sairá? De que forma isto acontecerá? Agora, venham comigo. No século XXI, no tempo atual, Deus levanta a profetisa Deuselene Souza em 2020 para detalhar este decreto dominical. Então, nós estamos no período do cumprimento do Apocalipse 13. Nós estamos no período deste cumprimento. O Apocalipse 13 está a se completar perante as nossas vistas. Então, neste momento, é o período que agora chegamos a compreender a respeito deste decreto dominical. Então, é a razão pela qual nós estamos no período de entendermos agora o que é o decreto dominical. Então, Deus revela a profetisa Deuselene Souza em 2020 que a falsa liberdade religiosa, esta liberdade religiosa que a Igreja Católica, a Igreja Adventista está a promover, é o decreto dominical. Deus revela em 2020 que esta falsa liberdade religiosa, esta liberdade religiosa que está dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, que a Igreja Adventista está a promover, é o próprio decreto dominical.
Então, ali chegamos ao período de nós entendermos claramente o que é o decreto dominical e de que forma sairá, de que forma já saiu. Chegamos ao período de entendermos, compreendermos claramente a respeito deste assunto do decreto dominical. É por isso que, neste exato momento, decreto dominical é o mesmo que o sinal da besta. E este decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo. Então, é por isso que chegamos ao período do desenrolamento do rolo do livro. Chegamos ao período que as coisas estão a se completar aos nossos dias. Chegamos ao período de entendermos o que é o decreto dominical. E este decreto dominical é uma lei federal que já saiu no dia 2 de junho de 2020 nos Estados Unidos. Então, é a razão pela qual em que eu estou detalhando a respeito da marca da besta e do decreto dominical. Então, é verdade que não tem decreto dominical na Bíblia, mas encontramos apenas marca da besta. Deus revela, profetiza Elijah White que esta marca da besta é chamada de decreto dominical. Por que é decreto dominical? Porque será uma lei que sairá nos Estados Unidos, que esta lei é uma lei federal que obrigará todos os habitantes da terra a reverenciar o primeiro dia da semana. E nós chegamos ao período que o primeiro dia da semana está sendo reverenciado, está sendo exaltado nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, como segunda besta, esforça os habitantes da terra para todos respeitarem e guardarem o primeiro dia de semana, a qual nunca foi santificado por Deus para ser o dia do Senhor. Então, esta é a razão pela qual que está sendo feito este vídeo para detalhar a muitos que têm perguntando, dizendo onde está escrito decreto dominical na Bíblia. Então, nesta última hora, a todos aqueles que se unirem com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joná e Deusilene Souza, só esses que compreenderão o que é o decreto dominical, o que é a marca da besta. Só. Mas aqueles que não se unirem com este ministério, o quarto anjo, a nova liderança, esses não entenderão a respeito do sinal da besta, do decreto dominical. É por isso que o que está acontecendo com a Igreja Adventista, enquanto que os adventistas estão com olhos abertos na lei do clima, esperando que o decreto dominical sairá, ainda não saiu, mas sairá pela lei do clima. Este é um engano terrível para os adventistas do sétimo dia. Este é o maior engano. Por isso que só a todos aqueles que unirem-se com a nova liderança da Igreja Adventista, esses despertarão e entenderão de que forma será recebida esta marca da besta. Então, o decreto dominical saiu pela lei de liberdade religiosa, não pela lei do clima, mas pela lei de liberdade religiosa. Então, enquanto os adventistas esperam que o decreto dominical sairá no futuro pela lei do clima, mas o decreto dominical saiu pela lei da falsa liberdade religiosa. Este é o maior engano. Por isso, só escaparão deste engano aqueles que se unirem com o quarto anjo. E nós agradecemos a todos os irmãos que já estão unidos com o quarto anjo, fizeram já as suas confissões, olhando para o céu. Louvado seja Deus, e de agradecer. Então, estamos no período que com o quarto anjo
esta última grande obra, a incorporação de Cristo no seu ser, Elias Joanã, o batismo perdeu o valor. Agora, no lugar do batismo está a confissão olhando para o céu. Identificando que você está unido com o quarto anjo, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto é de louvar a Deus e de agradecer muito a todos que já estão unidos com o quarto anjo. Então, este é detalhes falando a respeito da marca da besta e decreto dominical. Decreto dominical que é uma lei federal. Então, estamos no período que a falsa liberdade religiosa está dentro das igrejas, a falsa liberdade que está sendo promovida dentro das igrejas é o decreto dominical. Pois foi levantada as duas igrejas principais que estão em frente para realizar este cenário. Uma delas a Igreja Católica e a outra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso a Igreja Católica é um poder legislativo e a Igreja Adventista é um poder executivo. E neste momento a IRLA se assentou na cadeira da ONU em 2003. O que é a IRLA? A IRLA é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela se assentou na ONU em 2003, o período que a Igreja Adventista colocou o pastor Ganoni Diop nas Nações Unidas, está assentada na cadeira da ONU. Isto foi no ano 2003, quando o presidente Lula assinou um documento que a partir daí todos os pastores passaram a ser uma autoridade. Foi neste período que a Igreja Adventista se assentou na cadeira da ONU. Então, Donald Trump, assinando aquele decreto no dia 2 de junho de 2020, ele obedeceu ao mando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ordem vinda da ONU. Então, Ganoni Diop, ele também recebe da Conferência Geral, pastor Teddy Wilson. Então, é por isso que neste exato momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela agora é uma igreja governamental. É agora a principal imagem da besta. A principal imagem da besta. Por trás dela está a Igreja Católica. Por trás da Igreja Adventista está a Igreja Católica. Então, o que a Igreja Católica fez no passado, quando se uniu com o Estado, é o que mesmo a Igreja Adventista fez, desta vez, unindo-se com o Estado, fazendo leis no poder civil. Por isso, a Igreja Adventista fez aquela lei, ou seja, a deputada Damares Moura fez aquela lei 17.346, uma lei de perseguição, é uma lei mundial, e esta lei foi exaltada, e tornou uma lei mundial, e é uma lei de perseguição. Nós estamos no período da maior perseguição, a imagem da besta. A Igreja Adventista é a imagem da besta. Então, neste momento, é a explicação que eu quis explicar aos irmãos que têm sempre essas perguntas a respeito do decreto dominical. Então, que Deus abençoe grandemente por todos irmãos que estão unidos com
com o quarto anjo. Você que ainda não uniu-se com o quarto anjo, una-se com o quarto anjo, para você não ser enganado com esta falsa liberdade religiosa que está em todas as igrejas. Então, nós agradecemos e Deus abençoe grandemente aos irmãos. Faz a todos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que receba na sua testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Então Deus levantou sua profetisa, Ellen White, serva do Senhor, e nos seus livros o sinal da besta se desvendou. É o decreto dominical, para guardar o domingo como se fosse o dia do Senhor. Mas o engano ainda prosperou pelos os jesuítas, que colocaram o decreto dominical, por onde a membresia adventista não desconfiou. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá haver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. Então Deus levantou em 2020 Deusilene Souza, profetisa do Senhor, e ela nos falou como o Senhor Deus a ela revelou, que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que os Estados Unidos ao mundo decretou. É só pela falsa liberdade religiosa que poderá haver o decreto dominical. É unicamente pela falsa liberdade religiosa que os remanescentes verá o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado, a perseguição mundial. É a falsa paz profetizada por Paulo, é o decreto dominical.